Olá pessoal, professor Nasson. Você sabe qual é a diferença entre frase, oração e período? Olha, nós falamos tanto sobre isso que às vezes na sala de aula os alunos têm vergonha de perguntar. Porque pensa assim, é tão óbvio, mas não é tão óbvio, tá? Você vai agora entender com clareza a diferença, uma coisa e outra. Então, se liga no nosso canal que você tem conteúdo em profundidade ao seu gosto. Frase, oração e período. Então, observe o conceito e observe também os exemplos. Olha aqui. Frase. Quando nós falamos, então, em frase, você vai ter na sua mente que é o conceito amplo. O que eu quero dizer com conceito amplo? É uma ideia mais extensa, porque a frase, ela engloba a oração e o período. Então, nós podemos ter dentro da frase oração, dentro da frase o período. Só que a frase, a gente precisa observar o seguinte detalhe, que a frase ela pode ser nominal ou oracional. Então olha aqui o exemplo que nós colocamos, tá? De frase. Olha aqui, bom dia. Olha só, essa construção textual tem sentido? Tem, não é? É uma saudação, sala de aula. Tem a placa escrita lá, sala de aula. Isso tem sentido? Tem. Olha só, então são frases. Observe bem. Existe verbo aqui? Bom dia. Tem verbo? Não. Isso quer dizer, então, que isso aqui é uma frase, olha aqui, é uma frase nominal. Por quê? Não tem verbo. Sala de aula, olha aqui, é também uma frase nominal. Por quê? Não tem verbo. Então, a frase pode ser verbal ou nominal. A frase nominal, olha aqui, sem verbo. Por isso que é chamado de nominal. Então, em língua portuguesa, nós sempre associamos o que é verbal e o que é nominal. Título nominal, quer dizer que não tem verbo, tá certo? Quando nós falamos de complemento nominal, complemento verbal, o complemento nominal está associado ao nome e não ao verbo, ok? Só para você associar essas ideias. Agora veja bem que nós temos aqui bom dia, sala de aula, como frases nominais, porque não tem verbo. A construção com sentido sem verbo é uma frase? Mas é uma frase nominal. Entendeu até aí? Tranquilo. Mas a frase também pode ser oracional. O que é uma frase oracional? É uma construção textual com sentido, mas olha aqui, que tem verbo. Então você passa a ter uma oração, por isso que é chamado de oracional. Oração. Olha esse aqui, por exemplo, esse exemplo. Compre feijão. Olha aqui, nós temos o verbo comprar. Se nós temos o verbo comprar, isso tem sentido, compre feijão. Ok, tem sentido. Então nós temos aqui uma frase oracional. Olha aqui, nós temos uma frase oracional. Por quê? Nós temos a presença do verbo. Então uma oração é uma frase? Toda oração é frase. Ok? Você está vendo que como é que esses conceitos estão envolvidos um com o outro? Frase, ok? Oração. Agora veja só que dentro de período eu vou falar ainda de oração. Porque um período é também uma oração e é também uma frase. Então olha só, o que é um período? É uma frase oracional. Nós chamamos de período aquela construção textual que vai do início até o ponto final. Ou seja, encerrou aquela ideia, ainda que seja uma ideia secundária. Ela foi encerrada? Sim. Então, do início até o ponto final, isso é um período. E esse período pode ser um período simples. Por que ele é um período simples? Porque ele tem apenas, olha aqui, uma oração. Ou seja, ele só tem um verbo. Então, é uma oração. Oração é período? Sim. Mas é um período simples, porque tem apenas uma oração. Diferente disso, é o período composto. O que acontece com o período composto? Ele tem mais de uma oração, mais de uma. Podem ser 2, 3, 4, 5, ok? Podem ser muitas. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Juca e Joana se amam e estão casados há 10 anos. Juca e Joana se amam e estão casados há 10 anos. Então, olha só. Eu tenho o verbo amar, eu tenho o verbo estar. E
E tem aqui o verbo haver, ok? Formando uma adjunta adverbial de tempo. Então, Juca e Joana se amam. Veja só que nós poderíamos até mesmo colocar um ponto final aqui. Olha aqui. Juca e Joana se amam. O sentido está completo? Tá? Tem um verbo? Opa, isso aqui também é um período simples aqui. Juca e Joana se amam. Agora, e estão casados há 10 anos. Veja só que nós temos agora um verbo, 2 verbos na oração. Agora nós temos um período composto. Então, toda vez que você tem mais de uma oração, você tem um período composto. Por isso que você estuda período composto por subordinação, período composto por coordenação. É a forma como essas orações se estruturam, se relacionam uma com a outra. Então, lembre-se que nós temos a frase é sempre ampla. Isso aqui é uma frase? É uma frase oracional, que é um período composto. Se eu pegar só Juca e Joana se amam, isso aqui é uma frase? É uma frase oracional e seria simples se eu pegasse só Juca e Joana se amam. Se eu pegar o período completo, se amam, olha só, porque o período é composto, ok?